Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouco sobre a poderosa voz de Deus. E para falar sobre este assunto, vamos ler no Salmo 29, o verso 3, que diz o seguinte: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Nesta conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre a poderosa voz do Senhor. Este salmo, assim como outros, dois retratam para nós como a própria natureza, como sendo veículo da manifestação da voz de Deus. Isso significa que quando Deus fala, Ele o faz não só aos ouvidos, mas aos olhos. O Salmo 29 fala de uma tempestade que se forma no mar. Essa tempestade atinge o extremo do país, chega até o Monte Hermon, e essa mesma tempestade varre o norte da nação, faz estremecer até o sul no deserto de Cádiz. E quando a tempestade chega a Jerusalém, no templo, toda a natureza incorpora a voz de Deus. E quando isso acontece, tudo diz glória, glória. E neste salmo, Davi contempla a poderosa voz de Deus. Este maravilhoso texto nos traz 4 lições importantes como igreja nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o texto mostra que pela manifestação da sua voz, é Deus, Ele, digno de ser adorado. Observem, no Salmo 29, verso 1 diz: tributai, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia! Esta é uma chamada à adoração, e a expressão filhos de Deus, aqui utilizada na tradução original, se refere aos anjos. Então eles e todos nós somos convocados, não somente às cortes celestiais de anjos, como também os homens nos dias de hoje, para reconhecer a majestade de Deus. Neste momento, destacamos primeiro uma ordem expressa: tributai, filhos de Deus. Aqui mostra os próprios anjos, seres celestiais, bem como a igreja nos dias de hoje, são conclamados, ordenados a reconhecer a glória, a majestade e a força de Deus. É por isso que não dar glória ao nome de Deus é o começo da derrota humana. Isso é decadência humana. Em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 28, está de forma clara mostrada que não dar glória ao nome de Deus é o primeiro degrau para o declínio da humanidade. Depois leiam este texto de Romanos, porque mostra que Deus é Deus, poderoso, glorioso. Portanto, os anjos, os homens, até os demônios precisam se encurvar diante dele. Em segundo lugar, fala o texto: tributai ao Senhor, ou seja, a glória tem um destinatário certo, o Senhor, ou seja, esta glória não é devida a nenhum outro, somente a Deus. Só Ele merece culto, só Ele merece a glória, só Ele é revestido de força e majestade. E em terceiro lugar, fala o texto que ao nome do Senhor a glória é devida. Quando não damos glória ao nome de Deus, estamos usurpando, subtraindo
A glória que só a Deus é devida. Portanto, quando exaltamos, quando o glorificamos, quando o enaltecemos, quando o bendizemos, estamos fazendo o que Deus merece. Aleluia, aleluia. Só Ele é digno de receber toda honra, glória e louvor. Ele está acima de toda a criação. Sendo assim, todos nos céus e na terra devem reconhecer e dar glória ao nome dele que é devido. Aleluia. Em quarto lugar, o texto diz que a glória deve ser de forma adequada, pois o texto diz na beleza da sua santidade. Isso deixa claro que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito, não podemos estabelecer nossos próprios critérios de forma a adorar a Deus. O próprio Deus já prescreveu a maneira como Ele deseja ser adorado. Por isso o texto nos informa que devemos adorar na beleza da sua santidade, pois Ele é santo. Aleluia. No texto mostra que a voz de Deus é poderosa. A partir do verso 3, fala que esta voz é tão poderosa que pode ser ouvida na tempestade, no vento, no fogo e na presença manifestada de Deus. E aqui temos algumas verdades expressas. No Salmo 29, verso 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia. Notem que o trovão aqui não é o rugir da natureza, mas é o rugir de Deus, é o rugir da voz do Senhor, do Criador. Ou seja, nesta hora a natureza está sendo usada para manifestar a voz de Deus, para falar ao homem. A natureza não age por si mesma, não age independente de Deus. Ela foi criada por Deus, ela está debaixo da autoridade de Deus, ela é governada pelas leis de Deus, é um instrumento, um veículo da própria voz de Deus. Aleluia. Fala ainda que a poderosa voz de Deus é irresistível. No verso 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Deus troveja, não é o trovão, é a voz de Deus. E nesse momento a natureza, os demônios tremem diante da sua voz, porque ela é poderosa. Deus ordenou e os céus e a terra surgiram. Deus deu uma ordem e a tempestade chega. Deus dá uma ordem e toda a natureza se curva diante do seu poder e glória. Ao ouvirem a sua voz, os mortos ressuscitam, os inimigos de Deus caem por terra, porque a voz do Senhor é poderosa. Aleluia. Mas no Salmo 29 fala ainda muito mais. Fala que a voz de Deus produz efeitos tremendos. E agora Davi fala por 7 vezes como esta voz do Senhor é poderosa. No verso 5 diz: a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Aqui a ideia era mostrar que mesmo o Líbano, com suas florestas magníficas, com árvores fortes, com madeiras nobres e pomposas da época, mas Davi mostra o poder da voz de Deus, dizendo que elas seriam pela voz de Deus despedaçadas. Se a voz de Deus pode fazer tal coisa, esta mesma voz pode quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância, a dureza, o coração dos homens. E o texto continua informando no verso 6, ele o faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirom como bois selvagens. Aqui o salmista diz que a voz do Senhor faz saltar aquilo que é inabalável, impossível. Usa aqui Davi uma frase poética
para nos dizer o seguinte, que não é só o cedro que pela voz salta, mas o próprio país, o Líbano e até Sirion, que fala onde está o Monte de Hermon, que é o monte mais alto de Israel. Tudo salta, aleluia. A nação, o povo, todos saltam ao ouvir a voz poderosa de Deus, ou seja, diante da voz de Deus. Tudo que parece inabalável, impossível de acontecer, começa a se mover e saltar ao ouvir a voz de Deus. Aleluia! O texto do livro de Salmos, ainda no verso 7, diz que a voz do Senhor manifesta chama de fogo. Isso nos remete quando Deus entrega a lei lá no Monte Sinai. O monte todo fumegava e nos aponta também para o Pentecostes, pois quando Deus derrama do Espírito Santo, línguas de fogo caem, pousou sobre os que estavam no cenáculo, e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas estranhas e falavam da grandeza de Deus. Aleluia! Amados, quando a voz de Deus se manifesta, o fogo desce, purifica, ilumina, aquece, se alastra. Essa é a voz poderosa de Deus que se manifesta em chama de fogo. Mas o verso 8 do mesmo Salmo 29 continua dizendo: a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Vejam como o salmista descreve a poderosa voz de Deus. Ele começa pelas muitas águas, se referindo ao mar Mediterrâneo. Depois começa a mostrar como esta voz alcança a tempestade, o extremo norte de Israel, atingindo o Líbano, o monte mais alto de Israel. Depois ele descreve a voz poderosa como chama de fogo que atinge o extremo sul de Israel, no deserto de Cádiz. Isso mostra que a voz poderosa de Deus tem poder de tomar toda a nação, toda a situação, toda a circunstância. Aleluia! No verso 9, no livro de Salmo 29, continua falando: a voz do Senhor cria a corça e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, glória, aleluia, aleluia. Neste momento fala que a voz poderosa de Deus faz até com que os animais entrem em trabalho de parto. Queridos, se a voz de Deus alcança a tempestade, o mar, uma nação, os montes, se a voz alcança montes, florestas, desertos, se a voz alcança os animais, nada escapa do poder da voz de Deus. E continua o verso 9 deste mesmo Salmo 29, dizendo que a voz do Senhor desnuda os bosques. Aqui o salmista está abrangendo todos os bosques, todas as florestas do mundo, ou seja, ele confirma que nada pode resistir à voz de Deus. Portanto, Davi fala neste salmo que todas as estruturas existentes na época não resistem, elas são abaladas pela voz poderosa de Deus. E no Salmo 29, verso 9, ele diz: a voz do Senhor faz que no templo tudo diga glória, glória, aleluia. Então o salmista diz que depois de percorrer tudo, agora a voz de Deus, que é poderosa, chega ao templo e tudo diz glória, glória, porque Deus está se manifestando com a sua voz poderosa. O Deus que cavalga sobre as asas do vento, ele torna toda a natureza instrumento da sua voz. A natureza, como um grande coral, começa a exaltar a voz de Deus, e toda esta manifestação é para mostrar ao mundo, às nações, aos governos, que somente a Deus daremos glória, que somente a Ele a glória é devida. E a igreja hoje está sendo convocada para se levantar
mesmo nesses dias difíceis, para dar ao Senhor toda a glória e honra e louvor, somente ao seu nome, porque só ao seu nome esta glória é devida, pois só ele continua assentado sobre o trono e só ele tem controle de tudo. Aleluia! No verso 10 está escrito o seguinte: o Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Queridos, preste atenção, nada impõe mais medo ao homem do que a natureza em fúria. Por isso, Deus, para falar sobre a poderosa voz dele, fala sobre a manifestação da natureza, o poder da ciência, o poder econômico, o poder político dos homens não podem fazer face à força da natureza, terremotos, maremotos, tsunamis, furacões, vulcões. Então Davi retorna o seu coração ao passado e lembra do dilúvio. Este grande fenômeno de juízo de Deus não aconteceu pela fúria da natureza, e sim foi Deus com a sua voz poderosa que presidiu o dilúvio. E isso precisa ficar claro hoje aos nossos corações. Nada acontece na história, na terra, nos céus, no mundo, sem que Deus esteja no controle. Aleluia! Estamos vivendo uma pandemia, momentos de dificuldades que até então não vivemos. Os governantes estão confusos, a ciência está confusa, as economias estão confusas, grandes nações estão confusas, o mundo está confuso com toda esta crise. Mas como o Espírito Santo está falando hoje à sua igreja, vamos continuar como igreja dando glórias a Deus, pois a voz de Deus está se manifestando e gritando. Se for necessário, deveremos gritar que Deus preside os dilúvios e está no controle de tudo. Aleluia! E para não termos medo do futuro, o salmista ainda no verso 10 diz: o Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Nosso futuro a Deus pertence. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A igreja não precisa ter medo do futuro. Não é o medo que prevalecerá. Não é a mentira, o engano, nem a injustiça, nem tampouco o anticristo que prevalecerá. Deus é quem prevalecerá na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, neste mundo. Ele é Deus, é o Deus que reina. Ele está sentado no trono e a igreja será mais que vitoriosa. Creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta voz poderosa de Deus alcance o teu coração, a tua família nesta hora, em nome de Jesus. Pai, ajuda a sua igreja a se firmar na sua bendita palavra, a acreditar nos milagres de Deus, na intervenção do teu Espírito Santo, a acreditar que a voz de Deus é poderosa para se manifestar na natureza, em todo o mundo, levando a todos a se encurvarem diante do Deus Todo-Poderoso, e que a sua igreja não tenha medo, mas tenha fé, esperança de que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus.